Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 32ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São João, capítulo 2, versos 13 a 22. Na data de hoje, celebra-se a dedicação da Basílica de Latão, que é considerada a mais antiga de todas as igrejas de Roma. Primeiramente, ela foi construída e dedicada a São João Batista, e séculos mais tarde, ela foi dedicada igualmente a São João Evangelista. É lá que se encontra a Cátedra Papal, ou a Cadeira do Papa. E devido à extensão das leituras de hoje e toda a sua profundidade, vamos a uma reflexão direto ao Evangelho. O cenário do Evangelho marca a subida de Jesus ao Templo de Jerusalém. Ele estava indo para a festa da Páscoa judaica. E quando ele chegou próximo ao templo, notou que à sua volta havia uma grande espécie de comércio. Vendedores de bois, de ovelhas, cambistas, que são os trocadores de moedas, enfim. Jesus fica indignado com aquela cena horripilante. A sua primeira reação é tecer um chicote, sinal de que precisa domar alguns, entre aspas, animais. Fecha aspas. Depois ele expulsa os vendedores e cambistas, um grande sinal de purificação daquele ambiente religioso. Ele lembra que a casa de seu pai é casa de oração e não outra coisa. De fato, o templo deve ser visto como um espaço privilegiado da manifestação gloriosa de Deus. E por isso, deve estar em plena consonância com as coisas do céu. Esta consonância tem em vista ter um ambiente totalmente purificado das ações mundanas que são terrenas. Vamos lançar um feixe de luz na ação de Jesus. Ao executar uma espécie de purificação, Jesus quer nos fazer perceber que com a sua encarnação e vida ministerial, todos os seus discípulos receberam uma nova vida espiritual. Obviamente que nos tempos atuais enxergamos essa nova vida espiritual a partir do sacramento do batismo. Algo importante, pois no batismo recebemos a água batismal que nos purifica de todos os nossos pecados. Mais ainda, São Cesário de Arles, um bispo dos primeiros séculos, diz que pelo batismo fomos todos feitos templos de Deus. Que maravilha! Então vamos fazer algumas associações. Jesus chega ao templo de Jerusalém e, ao ver tudo fora do lugar e com ações indevidas para aquele ambiente religioso, ele tece o chicote e expulsa todos os vendilhões do templo. Então, se nos tornamos templos de Deus, como disse anteriormente São Cesário de Arles, é fato que, se não tomarmos os devidos cuidados em nossa vida espiritual, inúmeros tipos de falsas espiritualidades ou superstições variadas podem se infiltrar e se alojar em nossa vida interior e batismal. Ainda nesse mesmo raciocínio, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1666, diz que, devido ao vínculo que o fiel tem com Jesus e sua igreja, então o seu lar se torna uma igreja doméstica. O que sugere pensar facilmente que o lar de cada cristão deve ter os mesmos cuidados e zelo a respeito da fé que professa. Aqui também, se o fiel não for bom praticante da fé católica, e se caso se descuidar, pode ser que tipos variados de superstições podem entrar e se alojar dentro da sua casa. Então, na ótica religiosa, às vezes é necessário que Jesus execute o mesmo ritual de purificação
seja em nossas vidas pessoais e batismais, ou mesmo em nossos lares. Exatamente. Por vezes nos deixamos levar por este ou aquele tipo de pecado, e assim vai acumulando sujeiras espirituais, seja na nossa vida pessoal ou mesmo dentro da nossa casa. Então, da mesma forma que Jesus domou, entre aspas, os bichos, fecha aspas, naquele momento no templo e expulsou todos eles, Jesus também quer fazer o mesmo ritual de purificação em nossa vida pessoal e batismal. Por isso é importante observar atentamente que Jesus, quando ele apresenta agora o seu tempo da graça, é fundamental que permitamos que Jesus também entre em nossa vida interior e dentro de nossos lares. E se assim for preciso, ele também dome os bichos, os animais, entre aspas, que existem dentro de nós que nos levam para o pecado, ou mesmo dentro das nossas casas. E também faça o mesmo ritual de purificação em nossas vidas e em nossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,